Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Marlene Chinda, sou cofundadora do Grupo Ordoxisto e estou aqui hoje, juntamente com meu esposo Ari Silva, recebendo duas visitas ilustres aqui, sendo prestigiados pela presença deles aqui, nosso querido Marcelo Renault e Paulo Souza. Queridos, sejam muito bem-vindos. O prazer é todo meu, pode ter certeza, viu? Um prazer conhecer vocês, né? O Ari, Marlene, pessoas muito queridas. Um prazer também estar em Curitiba pela primeira vez, conhecendo essa bela estrutura aí e a história de vocês que é incrível. Marcelo, a recíproca é verdadeira. Paulo, seja muito bem-vindo também. Bom, obrigado pelo convite, obrigado por abrirem um pouquinho da porta de casa de vocês, que é como se, eu imagino que extensão, tantos né? anos de estrada, né? Exato, literalmente. Se torna um pouco a extensão da nossa casa. A gente acompanhou um pouquinho da história de vocês ali, sobre como tudo começou, como era, né? E ver o sucesso a história de sucesso de pessoas do bem, como já deu para perceber, é gratificante, né? Ver isso. Aconteceu muito isso esses dias aqui em Curitiba, né? Ver pessoas que às vezes saíram do nada, que tinham pouca coisa, começaram, trabalharam duro e fizeram sucesso, hoje são bem-sucedidos. A história de vocês é assim, eu estou feliz de poder conhecer um pouco e compartilhar um pouco da minha história com a de vocês aqui, não sei. Acho que a história de vocês também, né, é dessa forma, de uma forma digital, né? Uhum. Queria saber um pouquinho de vocês, como foi essa explosão desses números, esse crescimento nas redes sociais aí, Marcelo, né, 1.300.000 seguidores hoje, né, Marcelo? Paulo com 2.600.000, né, Paulo? Mais ou Isso. menos atualizados, né? Uhum. Conta para nós como foi essa explosão de crescimento aí, porque nosso telespectador possa escutar um pouquinho e conhecer. O digital para mim é uma surpresa, né? Eu comecei a crescer em novembro do ano passado, eu tinha 70 mil seguidores, até novembro, fazer alguns conteúdos de marketing, né? Eu tenho uma agência de marketing, a MD Action, e aí eu fazia alguns conteúdos, ia bem, de repente eu comecei a dar a minha opinião. Falei, eu vou dar minha opinião, muito inspirado também no Firmino Portada, que é um outro influenciador da mesma linha. Eu falei, ó, o Firmino fala de todos os assuntos, eu acho que eu vou falar também. Comecei a colocar meu jeito, comecei a colocar minha indignação, meu sentimento, a minha verdade ali. E rapidamente as pessoas se identificaram comigo. Eu nunca imaginei que tinha tanta gente que ia se identificar comigo. E logo cheguei aos 100 mil, e dos 100 mil foi para 200, 300, e aí em 4 meses eu tava com 1 milhão de seguidores, né? E agora eu acabei de virar para 1,3. Isso em 7 meses, Marcelo? Isso em 7 meses. Foi assim, uma surpresa muito grande para mim, a forma que as pessoas se identificaram. A maioria do meu público hoje é maior, são mulheres, 65%, mulheres de 35 a 65 anos, também que me surpreendeu esse público. E não entendo muito bem porque o público masculino não se identifica tanto comigo, mas acho que é o meu jeito mais Afiado. mais Ácido. afiado. Deve ter o ciúme, né? Moreno alto. Deve ser alguma coisa nesse sentido aí também. Mas assim, eu acho que eu não sou tão radical. Eu busco muito. Não estou falando que os homens são incoerentes, não é isso. Mas eu enxergo a mulher bem mais coerente que o homem nessa vida. E eu posso falar que eu tenho uma esposa muito coerente também. Então eu sempre valorizo muito a questão da coerência da mulher, da inteligência, da racionalidade. E acho que o homem é mais impulsivo. E eu acho que eles esperam de mim conteúdos mais brutos, mais apocalípticos, e eu sou uma pessoa que sempre busca coerência. Eu nunca vou falar sempre o que as pessoas querem ouvir ali naquele momento. Eu sempre trago uma racionalidade, uma sensatez. Então eu acho que esse daí seria seria a receita de eu ter crescido tão rápido assim. Que legal. Qual foi o ponto de virada que você acha, Marcelo, que foi nesses 7 meses aí? Eu comecei a fazer alguns vídeos mais questionando comportamento. Fiz um vídeo questionando os legendários, né? Aquele grupo Legendários. Uhum. Questionando aquilo ali, que realmente eu tenho uma visão diferente do que o pessoal tem. Para mim, não precisa daquilo para se formar homem, se formar cristão. E outro também foi uma crítica que eu fiz sobre a trajetória, a derrocada da Ivete Sangalo, fatos que ela foi escolhendo, tudo, tal, passando pela opinião política, porque em 2018 ela não se manifestou e ela foi muito inteligente. Já em 2022 ela resolveu se manifestar. E ali e ela só vem tendo notícias ruins. Foi um vídeo que bateu 4,5 milhões. Então Bacana. Então as pessoas foram se identificando com aquilo ali. E dali eu fui crescendo, depois colocando minha opinião política, me posicionando sobre direita, passei a ser um crítico da direita mesmo, estando dentro dela, que eu até brinco. À esquerda eu dou uma zoada, à direita eu cobro. E é daí que surge o seja direita, seja direito. Porque a partir do momento eu falava sempre, ó, não adianta você fazer isso sendo direito e não ser direito. Aí as próprias pessoas, Marcelo, tem que ser direito. As pessoas mesmas pautaram meu slogan. Que legal. Então, por isso foi por essa linha aí, que foi essa virada foi de posicionamento mesmo, de dar minha opinião e as pessoas se identificarem. Que bacana. E você, Paulo, conta um pouquinho para nós aí.
Bom, meu acho que não teve um momento específico de virada, assim, porque minha caminhada no digital, na internet já vem de 12 anos, né? Que eu trabalho com a internet. Comecei no YouTube em 2014, só que no começo, lá naquela época, nem tinha Instagram. Assim, se tinha, o Instagram não era famoso, não era grande no Brasil ainda. Eu acho que eu criei meu Instagram em 2018, se eu não me engano, 2018, 2019, alguma coisa assim. Lá em 2014, quando a gente começou, era canal no YouTube, era um canal de humor, assim, cuja referência era, pra vocês terem uma ideia, era o Porta dos Fundos, né? Era sketches de humor e tal. Eu era fã do Hipócritas. Legal. Muito fã. Já tem bastante tempo. Então, e eu nunca foquei muito no Instagram, né? Depois de 22, eu morei um tempo nos Estados Unidos em 23, né? Depois da derrota do Bolsonaro aqui em 22. 23 eu estive para lá, né? E quando eu voltei, no final de 23, aí é que eu comecei a me dedicar mais forte, bem focado no Instagram, né? Uhum. Aí foi que em maio de 24 eu bati 500 mil seguidores. E maio de 24, isso. E se eu não me engano, 24, 25, eu já tô confundindo os anos aí. Mas aí a gente vai fazendo vai tentando entender o algoritmo, tentando entender o que faz para viralizar ou não. E algumas medidas que eu tomei, alguns posicionamentos específicos, né? Daí fizeram ter um crescimento bem interessante no ano passado, principalmente. Bati 1 milhão em fevereiro do ano passado, em 25. Em setembro eu bati 2 milhões. Caramba. É muito rápido também. Rápido, gente. E agora, de setembro pra cá é que tá um pouquinho mais devagar, assim. Daí tá com 2,6. Teu público, Paulo, qual que é a mais faixa etária? O meu público é 40 a mais, Mulheres, são homens? as tias do Zap, principalmente, tios e tias do Zap, porque o meu conteúdo, apesar de falar de humor, bastante de humor, é um conteúdo quase que totalmente político, né? Então, meu humor eu falo sobre isso, o que está acontecendo, sei lá, com os políticos, com, sei lá, com a moral, com as tendências, tudo que tem a ver aí com uma possível guerra cultural, né? Então, eu sempre abordo isso. E tem um público mais inflamado politicamente, principalmente mais à direita. Então, esse é o meu público. E daí é um pouco diferente do Marcelo. O meu é meio que 50-50, até um pouquinho mais homens do que mulheres, assim. E sempre 40, 50 a mais aí a galera que me segue. Dificilmente eu encontro... Quem vem pedir para tirar foto comigo na rua é alguém de 20, 30 anos, assim. É sempre já o cara que formou sua família, o pai de família, mãe, com as crianças. Geralmente essa... Como diz, tem o público para todos, né? Cada um tem um perfil aí. Que bacana. Eu estava vendo um pouquinho da história de vocês, conhecendo um pouquinho. Acho que a gente tem sinergia tanto com o Paulo e com o Marcelo, a questão do agro, né? Hoje nós trabalhamos com transporte de hortifruti no Brasil todo, né? A gente explanou rapidamente através de um vídeo para vocês. E eu vi também, eu estava lendo um pouquinho a respeito do Paulo, que ele se formou em logística, né? Sim. E o Marcelo tem a família, também tem um viazinho na área agrícola. Quarta geração de cafeicultores. Conta um pouquinho, Marcelo. Eu sou a quarta geração, eu praticamente nasci na roça, minha avó nasceu na roça, meu pai nasceu na roça. Eu nasci na cidade, mas convivi muito na roça, muito tempo assim. O meu sotaque vem do que eu mantenho ali, a questão do agro ali. Hoje meu irmão é a maior referência em cafeicultura hoje no Brasil, é meu irmão, cafeicultura técnica. Então a gente conseguimos ampliar o tamanho da fazenda, tá na mão dele, né? Como é o nome, Marcelo? Gustavo Renault. Gustavo Renault, influência também, youtuber, né? Eu transformei ele em youtuber em 2020 e ele explodiu, assim. Mas é um homem do conhecimento gigante. Legal. Hoje a fazenda é 10 vezes maior do que era na época do meu pai. Uhum. Então a gente é muito ligado ao agro, assim. Eu venho de uma região do sul de Minas que é muito forte o agro, né? Uhum. É a minha essência, o café é a minha essência. Sim. Então não é só porque eu tomo muito café, não. Que legal, né? Além de mandar pro estômago, tá no sangue também. E o pessoal que quis te agradar, né? Fazer um cafezinho especial pra te receber, eles pegaram pra tentar fazer uma pegadinha, mas não conseguiram, né, fazer Marcelo? uma pegadinha comigo, que eles deram café, e eu falei, nossa, café é gostoso, café é bom, será que é café do Paraná? O café do Paraná não é tão bom assim Já quanto o pensou café se mineiro. você reclamar, né? Aí é o meu café. É o meu café que eles compraram, o meu café. Acredita, Val? Aí eu falei assim, café gostoso. Aí eu falei, tem embalagem aí? Tem, não que trouxeram, é o meu café. Eu falei, gente, graças a Deus. Bem que você não falou mal. Imagina se eu falar que é ruim. O café é ruim. Mais ou menos, né? Se eu pedisse adoçante, é porque o café é ruim. E eu não pedi. Que legal.
Paulo, e você, rapidamente? Chegou a trabalhar com logística? Então, eu me formei em logística lá em Itajaí, na segunda ou terceira turma de logística, nem se falava muito na época. Eu me formei em 2007, né? Eu entrei para logística, comecei a fazer o curso de logística em 2004. E atuei na área por 7 a 8 anos, mais ou menos. Eu trabalhava na antiga Perdigão, que depois fundiu com a Sadia, se tornou a BRF. Só que não é meu negócio, né? Com certeza não é o meu... Descobriu que não é era minha tua vocação. Se eu trabalhasse um pouco aqui com vocês na área de logística, vocês iam falar, Paulo, você é um bom influenciador, cara, parabéns. Então, acho que as coisas vão se encaixando com o passar do tempo, né? Eu sempre tive uma veia artística, né? A música, o teatro, e foi a dublagem que me levou, o amor pela dublagem que me levou a buscar isso, né? E tirar meu registro de ator, me tornar ator e tal, e que me levou a ter o canal. E se eu tô aqui hoje foi por causa disso, né? Mas a logística ficou lá atrás e hoje não é que eu me arrependo de ter feito logística porque, por causa de algum prejuízo, mas se eu pudesse voltar, talvez eu teria feito um curso mais voltado à comunicação, algo que me desse um gabarito técnico ali, mais voltado para a minha área, só marketing, até teatro mesmo, cinema, ou, enfim, artes cênicas. Né? Mas talvez muitas pessoas que têm esse canudo não têm esse talento, esse dom que você tem, né? Exato, então, assim, tem isso também. Não é? E ao contrário do Marcelo, eu não tomo café, né? Então a gente já vê que... Olha só. Ele o irmão dele é cafeicultor, assim que fala. E eu não tomo café. Engenheiro agrônomo e cafeicultor. Engraçado. E vocês, dentro de todo esse cenário, sempre antenado em tudo que está acontecendo nas notícias, o que vocês acham do atual cenário do agro nesse momento? E o que vocês pensam em projeção de futuro aí? Dramático. Aos olhos de vocês, por todas as mídias que vocês acompanham. A gente costuma até brincar no meio do café que a maior praga do café é o Lula. Sem dúvida nenhuma, a gente brinca com isso, porque realmente não há uma política de esquerda para o agro, não sei se é por questão de voto, se é um lugar que tem pouco voto, mas não há uma visão. Independentemente de qualquer coisa, a gestão do Bolsonaro foi muito ampla. Na gestão do Bolsonaro, minha família chegou a conseguir comprar com juros de 6%, 7%, hoje está chegando a 21%. Então não tem como hoje A gente teve recentemente aí o episódio aí da maior feira de agro do Brasil em Ribeirão Preto, que foi a Expo... esqueci o nome, como é que chama? De Ribeirão Preto, Júnior? A feira de Ribeirão Preto? Nossa, ninguém lembra, esqueci totalmente. Expo Agro, se não me engano. Foi 22% de queda. Sempre numa crescente muito forte, 22% de queda. Eu fiz até um vídeo mostrando, estava cheia a feira, mas ninguém estava comprando. Aí eu cheguei a ligar para alguns fornecedores, algumas pessoas que eu conheço lá, falou, Marcelo, clima de velório aqui, não tá vendendo. Por quê? Insegurança, juros muito alto, insegurança ali, não tem crédito, não se consegue crédito. Então, a atual gestão, assim, e é engraçado porque é a nossa maior potência. Imagina. O que sustenta o nosso PIB é o agro. E não há uma política governamental PIB, né? Para o agro. Eu não consigo realmente entender. Então, a expectativa, você vai me perguntar, se a direita voltar ao governo, pode ser boa. Mas se continuar o governo que está, é desastroso demais. Aí você vai ver, já estão quebrando os cafeicultores. Eu posso falar pelos cafeicultores. Já estão quebrando de si. E aí o pessoal fala assim, mas o preço do café está muito alto, você viu que beleza está... A quantidade de dívidas que se tem, a quantidade de coisa, não sobra dinheiro, não sobra. Hoje, quem depende do café hoje, está numa situação muito complicada. Inclusive a gente percebe a quantidade de produtores, empresas ligadas ao agro pedindo recuperação judicial, um aumento significativo aí, preocupante, né? Total. Eu não tenho tanto conhecimento assim específico sobre o agro, assim, das novidades ou das atualidades ou como que tá, mas eu sei um pouquinho o cenário porque eu tenho feito algumas reuniões com algumas pessoas desse mercado, ou que atendem o mercado do agro, né? Que a gente vai começar um projeto lá, estou começando uma parceria de revisão tributária com algumas pessoas, a gente estava tratando sobre isso e tal, e um dos públicos-alvo é o agronegócio também, e essas pessoas estavam justamente me falando como cenário, eu não sabia. Eu fiquei surpreso, não sabia. Para mim parece que o agro está sempre tech, agro é pop, agro é tudo, tá o tempo sempre todo, em alta. assim, parece que está sempre em alta e que está tudo bem. Não assim. tem problema.
E daí eu até me surpreendi quando ele falou, não, tá o clima tá tipo o clima de velório, assim, Sim. tá todo mundo esperando, tipo, sangrando, esperando para Sim. que Deus abençoe que possa sair esse governo atual. Ô, Porque... Paulo, pra você ter uma ideia, eu tenho uma agência de marketing. Boa parte dessa agenda, meus clientes são clientes ligados ao agro por causa do meu irmão. A agência foi montada para sustentar meu irmão ali, assessorar ele. Eu tive que, pelo menos assim, a gente tem 16 clientes ali, pelo menos uns 8, a gente tem que fazer uma redução, uns até de 50% do valor para não perder o cliente. Que Porque não tem tristeza. condição mais. Você falou, Mas Marcelo, cortaram a minha verba de marketing totalmente. Só que agora eu consegui fazer um ajuste aqui, a gente está contando para o ano que vem e tal, eu consegui antecipar um pouco do budget para vocês. Mas porque a gente não perder a parceria, com medo de entrar algum concorrente, alguma coisa, mas nem concorrente entra, porque tá desastroso. O momento hoje é muito difícil mesmo, e é uma questão, claro, tem um efeito mundial, tem tudo, mas a questão governamental, a política governamental é totalmente contra o agro hoje. Sim, com certeza. Eu Não acho fortalece o MST, ué. Um governo que fortalece o MST, você vai querer o quê? Exatamente. verdade. Exato. E muito bacana esse posicionamento de vocês, né? Porque o que muitas pessoas pensam e não falam, né? Vocês trazem isso com informação, eu acho muito bacana e sem medo de se posicionar, né? E o agro é um dos públicos que se identifica muito, né? Imagina contigo, Sim. comigo Sim. também. Porque eu acho que o agro, não sei se tem produtores de esquerda, eu imagino São poucos. Poucos. que deve ser São os poucos. orgânicos, são sustentáveis. Se identificam É porque aquele que acorda com o sol. vocês com a representam, chuva. né? Estão na linha de frente, representam essas pessoas hoje que podem falar por elas, né? Então elas se Sim, identificam sim. bastante. Sim, o agro ele é muito de direita. Ele é muito de direita, mas tem um efeito 3 pontas, que eu falo que é o efeito 3 pontas. O que é o efeito 3 pontas? 3 pontas é uma cidade do lado de Varginha, no sul de Minas, em que o Lula ganhou com uma diferença gigante. E Varginha, que é do lado, outras cidades, o Bolsonaro ganhou com 70%, 75%. Lá, se não me engano, o Lula bateu quase 80%. Se eu não me engano. Por que aconteceu isso? Os próprios fazendeiros começaram a apertar os funcionários para que votasse. O Lula deu efeito rebeldia. Rebote. Rebote. Foi o contrário, o efeito foi o contrário. Então tem isso também, tem esse fato também. Ele fala uma cidade tão ligada ao agro, uma cidade, talvez a maior cidade cafeicultora do Brasil, se não é 3 pontas, é uma das maiores. Lá tem uma das maiores cooperativas do Brasil. O Lula ganhou. Aí você vai ver, são os funcionários. Nossa, São os funcionários se rebelando contra os patrões. Perfeito. inacreditável, né? É inacreditável, né, cara, a situação disso. Mas isso é uma coisa que a esquerda faz muito bem, né? De plantar no pobre uma raiva sobre os ricos, né? Você já foi pobre, eu vi a tua história. Muito pobre. Muito pobre. Já foi bem. Acabamos de vir aí de conhecer o Júnior Durski, Turk. que também veio Tem uma história bonita, né? de madeireiro, Vencedor, pô. Madeireiro. sim. Chama-se Madeiro por causa dele ser madeireiro. Paupérrimo, tal, com pai alcoólatra, cheio de dívida, tal, constrói e tal. E vem essa situação de criminalizar as pessoas que construíram o verdadeiro império pelo suor do trabalho. Tudo que ele construiu ele foi do suor do trabalho. Um cara que cumprimenta todos os funcionários, Tão que, bonito isso, né, que se gente? coloca no lugar de Verdadeira cada riqueza, né? funcionário, que dá muito mais do que Valoriza, devia. né? Isso. Que dá muito mais do que devia. O que acontece com um cara desse? Vem um petista da vida, um governante petista e fala assim, essa pessoa é má, essa pessoa é isso, essa pessoa vai fazer aquilo, fazer isso, fazer. O cara acredita. Completamente aleatório. Essa voz é uma imitação aleatória. Totalmente. Que não saiu identifica aqui. qualquer, Não é uma qualquer citação. pessoa específica. Pode ser qualquer pessoa que você pensar em relação a... Mas o cara chega lá, acabou que é mal, acabou que é feito com você. Por quê? Porque para que você crie uma dependência do Estado. Para que você olhe para a mãe Estado e fale assim, o Estado vai me dar tudo, o governo vai me dar tudo. Tal. E todo mundo que eu conheço na minha vida que prosperou, que não usou um tostão do Estado. Verdade. Exatamente. Eu concordo. Boa também. reflexão. Não tinha parado para analisar dessa forma, mas eu concordo. Você não vai conhecer uma pessoa hoje do seu ciclo que prosperou do zero, que usou um benefício do Estado. Nós não precisamos do Estado, nós precisamos trabalhar, arregaçar as mangas. Existem inúmeros cursos, Senac, Senai, tem aí tudo, o Sebrae, tem vários cursos lá. Vai lá para você ver se tem gente lá. Não tem, tá vazio. Por quê? Porque ninguém quer. Quer todo mundo ficar na base de Bolsa Família, de Bolsa Auxílio isso, auxílio aquilo e tal. Então, aos últimos 20 anos de PT, formou-se um bando de preguiçosos. Vai procurar mão de obra, vocês trabalham com mão de obra. Difícil. Vai ver se Cada vez mais acha. difícil. Né? Então, a situação é essa. Isso aí, acho que tem tanta conversa, tanta, né, assunto que a gente ficaria algumas horas conversando aí. Sei da agenda de vocês, sei do dia de vocês hoje, da complexidade
de clientes, pessoas que vocês visitaram, onde vocês estiveram. Agradeço por vocês terem tirado um tempinho. Agradeço ao Júnior Favorito também, que através dele que trouxe essa conexão, vocês aqui para estarem nos visitando, nos prestigiando. E eu queria fazer a última pergunta para não tomar o tempo de vocês. Vocês sabem que vocês têm, né? Vocês são muito admirados por muitas pessoas e no nosso ramo não é diferente, né? Por nossos clientes, pelos nossos motoristas, né? Queria que vocês deixassem uma mensagem, alguma palavra de motivação, alguma coisa que viesse no coração de vocês, para o nosso público, para o nosso embarcador, para as pessoas que admiram o trabalho de vocês. Bom, ontem eu participei de um podcast e é mais ou menos o sentimento que eu tenho na minha mente. Eu vou passar a mensagem que me veio à cabeça, né? Uhum. Às vezes quando a gente está passando... Eu vejo muita gente que na última década o Brasil se polarizou, né? Todo mundo se politizou e se polarizou. As pessoas foram se identificando com a direita, com a esquerda, né? Percebendo, nessa guerra aqui eu me vejo mais do lado de cá, eu me vejo mais do lado de lá. E é muita lambada que a gente leva, né? A gente acha que tá bem, daí vem mais uma coisa. A gente, agora a gente tá legal, o presidente vai ser, daí vem um áudio do cara falando com o Vorcado. Putz, cara, vem baldes e baldes de água fria muitas vezes, né? Que fazem muitas vezes a gente perder a esperança. E a reflexão que eu quero trazer, deixar rapidamente assim, quando eu sou cristão, né? Acho que todos aqui. Quando Deus falou para Moisés tirar o povo lá do Egito, né? E ele saiu, enfim, teve as 10 pragas e tal, eles atravessaram o Mar Vermelho. E aquela viagem que era para ser, se não me engano, de uma semana, de 8 dias até, durou 40 anos, né? E eu imagino que, semelhantemente a nós, que passamos por uma década aqui, e às vezes a gente já quer desistir porque parece que nunca vai chegar. Eu já vi isso acontecer. Agora o Lula foi... tá bom. Agora vem isso aqui, mais esse áudio, mais essa corrupção. Eu quero saber, não quero saber de mais porcaria nenhuma, eu desisto do Brasil. Né? Quantas pessoas eu já vi nesse tempo onde eu trabalho com isso, pessoas dizendo que já desistiram, que já perderam a fé, que não querem mais. E eu imagino como isso não deve ter acontecido também lá com o povo que saiu, né? Porque... Eu imagino, passou 5 anos eles no deserto, 10, 15, e eles devem ter olhado, deve ter começado a virar uma história de, tipo assim, mas tu acredita que a história do Moisés, que Moisés falou que a gente ia para uma terra, cara, não esquece isso aí, passa 30 anos, já não era nem mais a pessoa, é o neto, já teve filho, o filho já teve filho. Aí meu neto, isso aí o Moisés já contava já que eu era criança quando Moisés falava dessa tal de terra prometida, faz teu trabalho, desiste que não vai acontecer nunca. Então, quando a gente está passando pela história, a nossa história de 10 anos é tudo pra gente, né? São 10 anos, mas às vezes ela é só um pontinho numa história muito maior. Então, pra gente não desistir, porque esse é o recado que eu quero, se eu posso passar algum recado, não desista, porque às vezes você está passando por você está vendo um trecho muito pequeno da história, você está vivendo aqui esses 10 anos apenas, esses 5 ou 15 anos, e talvez a gente esteja plantando plantadores de tâmaras, né? A gente talvez esteja plantando tâmaras, a gente não vai colher pra gente, talvez seja para os teus filhos, para os teus netos, para as tuas meninas, vocês têm 2 meninas, né? Talvez seja para a próxima geração, mas a gente não pode desistir. Então esse é o recado que eu quero dar. Legal. Porque uma hora a Terra Prometida chega. E mesmo se a Terra Prometida não chegar aqui, tem uma Terra Prometida para depois. E a gente tem que deixar os nossos olhos no eterno, porque aqui pode ser que dê tudo errado, mas tem um lugar onde não vai dar. Essa é a nossa crença, né? Nossa fé de que não é só esse mundo, né? Tem um mundo após, tem os nossos, né? A nossa geração futura. Eu acho que a nossa opção é seguir em frente e não desistir jamais, né? Exato. Não desista. Legal. Obrigada, Paulo. Eu gostaria de que a Terra Prometida viesse mais cedo, não demorasse muito não, viu? Eu quero estar bem para pegar isso. Eu sou da seguinte teoria, eu acho que nós temos que construir um país, nós estamos muito preocupados com política. Nós olhamos muito para a questão do governo e perdemos muito tempo falando mal do governo,
Mas eu sou um entusiasta, e quando eu falo isso nos meus vídeos, há uma certa rejeição. Mas eu sou muito entusiasta de olhar para dentro da própria casa. Eu acho que você constrói um país dentro da sua casa. Você é patriota na forma que você se comporta com as outras pessoas, na forma que você tenta fazer o melhor pelo seu país. Daquela famosa frase, que eu não sei se foi o Kennedy, se foi o Lincoln, que dá uma divergência, não é o que o país pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu país. E o que você pode fazer pela sua esposa, no compromisso, na amizade, elevando ela na fidelidade. Isso, para mim, é construir um país. É a forma de você educar o seu filho para que seja um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa decente no amanhã, que seja justo, honesto, correto, se for um político, se for um empresário, o que for, mas que ensine valores. Isso, para mim, é principal, você se preocupar com dentro da sua casa do que ficar muito tempo na televisão e batendo em político. Legal, obrigada, Muito Marcelo. bom. Como diz a nossa casa, nosso primeiro ministério, né? Sem Acho que dúvida tudo nenhuma. começa ali, né? De nada adianta estar tudo bem lá fora se dentro de casa não está, né? Justamente. Realmente onde tudo é o início de tudo. Ari, você quer fazer mais alguma pergunta? Mais um? Não, eu só quero agradecer de coração mesmo. Prazer conhecer vocês, uma honra ter vocês aqui Que com a honra. gente. Muito obrigada, gente. Prazer é meu, total. Satisfação, obrigado. e saibam que a gente admira muito o trabalho de vocês e que vocês possam voltar aqui daqui a algum tempo, que seja menor, e que tenham muitos mais contando de crescimento aí, de Amém. mais expansão aí pra gente. Desejo Amém. mesmo sucesso aí. E pra acredito todos. que vocês têm, além de tudo isso, um propósito de vida, né? Amém. Acho É. que sim. tudo, nada é por nós acaso, estamos e é uma deixando- missão que vocês têm. Nós estamos deixando um legado. Eu E falei que isso bom com o que Paulo. nós temos pessoas como vocês aí, né? Nossos vídeos podem ser assistidos daqui 100, 200, 300 anos. Sim, sim. E às vezes tem uma importância. Olha, há 200 anos esse cara fez um vídeo falando disso. Uhum. Isso pode acontecer como a gente vê hoje. Os registros estão aí. Com certeza. É isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigado. Vamos encerrar o nosso Rodocast, agradecendo mais uma vez a presença do Marcelo Renó, do Paulo Souza, do meu esposo Ari. Nosso muito obrigada.